Bem-vindos ao Clube Privado. Abrimos as portas a Sílvia Curado, é uma jovem cientista figueirense que está a residir e a trabalhar na área da investigação genética em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, onde já está há cerca de 10 anos, não é, Sílvia? É verdade, é verdade. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Esta entrevista está a ser gravada no dia seguinte à apresentação de um livro seu aqui na Figueira da Foz. Ainda é jovem, mas já escreve livros científicos, não é? Jovem, somos todos. Até nos sentirmos velhos, não é? Sim. O livro surgiu após um convite pela Fundação Luso-Americana e que se integra numa coleção de livros científicos, de caráter científico, a ciência disruptiva, e eu aceitei de imediato este convite porque foi uma oportunidade excelente de partilhar a paixão que tenho pela genética. E não só isso, mas porque tinha vontade, sempre tive vontade de trazer a genética para mais próximo, mais perto do público em geral. E foi uma excelente oportunidade. O problema dos cientistas é a comunicação científica, é fazer com que o comum dos cidadãos entendam, percebam aquilo que o cientista está a fazer, não é? Que o investigador está a investigar, passa a redundância. Sim, e acho que este livro, ou tentei pelo menos tentar trazer os dois mundos um bocadinho mais próximos. É uma espécie de genética para totós, ou não? Também não? Não são totós. Cada pessoa sabe de assuntos diferentes, áreas diferentes, mas foi de facto um desafio, porque estando habituada a trabalhar, a estudar, a trabalhar também em inglês, não é? Mais do que o português, o desafio do português, porque ainda escrevo português, obviamente falo português, mas há termos científicos que tive que ter a certeza que traduzia com rigor. E não só isso, mas procurar a tal linguagem que seria mais acessível a quem não tem um background científico. Mas foi giro, eu gostei imenso, porque me obrigou a pensar em analogias e deu-me também... É didático, é um livro didático também. Sim, exato. Acho que para pessoas curiosas em compreender os dias de hoje, onde estamos em termos da genética, a genética tem a fama, a reputação de ser inacessível, de ser difícil de compreender e há quase uma resistência por parte do público em geral em querer compreender a genética, mas acho que temos essa obrigação também como sociedade, essa responsabilidade de cada vez mais compreender esse tipo de tecnologia que está muito mais presente do que nós. Tem a ver com aquilo que nós somos, não é? Exato, nós temos a genética está muito mais perto do que nós pensamos. Claro que eu dou muitas vezes o exemplo, nós somos um conjunto de células, não é? Que somos, no fundo, temos 37 bilhões de células, que é 5.000 vezes a população mundial dentro de nós em células. É muita célula. Cada uma dessas células, cada uma dessas células, ou a maior parte das células, tem 2 metros de DNA dentro dela. Dentro de cada célula temos 2 metros de DNA. Por isso nós somos feitos de genética. E de vários quilómetros, não é? E quilómetros. Avançando agora, deixando a parte mais científica, o seu percurso pré-universitário foi todo na Figueira da Foz, desde o Jardim de Infância até ser finalista do secundário. Exato. Depois foi para a Universidade de Coimbra. Depois esteve na Noruega. Sim. Esteve na Inglaterra, esteve na Alemanha e depois foi para os Estados Unidos. Mas foi na Noruega que lhe nasceu o interesse pela ciência, porque aborrecia-se muito na Noruega. Eu estive lá 3 meses durante o verão e confesso, no início dos anos 80, que me aborreci bastante. Sim? Eu adorei, foi uma experiência extraordinária, foi o último ano da licenciatura em Bergen. Eu estive em Oslo. Sim, eu também. Bergen ainda devia ser mais aborrecido na altura. Bergen supostamente deveria ter mais, mas porque é uma cidade mais pequena, mas para mim foi ótimo. O meu bichinho pelo internacional começou aos 16 anos, quando comecei a frequentar campos de férias internacionais realizados pelo Lions Club.
E foram eles os culpados. Meus pais eram membros. Porquê é que despertou o interesse pela investigação? Pela investigação. Sim. Foi na Noruega, mas porquê? Não porque na Noruega, mas porquê esse interesse pela investigação? Obviamente havia já um interesse que me levou a querer fazer licenciatura em Ciências na Universidade de Coimbra, mas foi no último ano, esse ano coincidiu com o último ano do curso, onde fazemos realmente o trabalho, desenvolvemos trabalho prático de bancada, e aí, assim, adorei, mas obviamente já desde o 9º ano, possivelmente um dia ainda antes, que tinha o interesse pela biologia, pela ciência e pela investigação. Na Noruega confirmei esse interesse e prossegui para mestrado, doutoramento, pós-doutoramento. Gostava de trabalhar em Portugal, a sua área? Gostava, e talvez, e hoje em dia é mais fácil mantermos os contactos internacionais, não é? Acho que não nos podemos fechar, mas Portugal também não se fecha muito, e graças a Deus. Mas podendo manter contactos internacionais, acho que Portugal... Mas o sistema de bolseiros, não é? De bolsas para a investigação, não cria uma certa descontinuidade do processo da investigação e desmotivação dos próprios investigadores em Portugal, que agora está a tentar resolver-se, sim, oferecendo mais estabilidade, não é? Sim. Mas isso também é um fator dissuasor para quem quer levar um projeto e encontra no estrangeiro todas as condições, como terá sido o caso certamente da Sílvia. Que vamos encontrando, sim. Cá também as há, talvez não tantas, mas também há, e há essa vontade e esse esforço de fazer com que mas aqui muitos dos seus colegas investigadores queixam-se quando chega a bolsa ao fim, que não é automaticamente renovada e o projeto ainda não está concluído, depois tem de parar, criar ali uma descontinuidade, e isso deve ser frustrante para o investigador, não é? Sim, é isso que também faz com que não regresse por vontade própria, ou não tenha tentado regressar para Portugal. Tem acontecido, e porque tenho tido boas condições fora, tenho permanecido fora, mas sim, essa descontinuidade também se aplica noutros países, não é só em Portugal, é uma característica inerente à carreira académica, por isso há sempre esse risco. Em alguns sítios haverá mais flexibilidade do que outros em continuar e ter fundos alternativos para se continuarem projetos. Os Estados Unidos têm esses meios, esses recursos. Sim, mas também algumas limitações que se começam a sentir, dependendo também de cada administração, às vezes sentem-se mais limitações a esse nível financeiro do que outros. Parece que está mais, tem mais propensão para cortar na investigação, em certa investigação científica. Sim. Mas não se concretizaram as ameaças, ou ainda não se concretizaram? Ainda não. Houve já ameaças, ainda não, há alguma preocupação, mas ninguém parou por causa das ameaças. Toda a gente continuou e quer demonstrar que este trabalho que é feito é necessário. Também leciona? Não, estou mais ligada mesmo à parte da investigação. Sim. A genética é uma área que é relativamente recente, não é? E que entra num campo em zonas que estavam reservadas a Deus, não é? Que é um milagre da vida. E levanta algumas questões éticas também, não é? Grandes debates éticos. Até onde pode ir e até onde deve ir a genética? Todas as ciências relacionadas com a genética, e não vamos entrar nas outras questões filosóficas das neurociências, o que é ser humano, não estou a referir propriamente à biologia e nomeadamente à genética. Até onde pode ir e até onde deve ir? Eu acho que até onde pode ir, eu acho que deve poder ir até onde for possível, até onde conseguirmos. Ou até onde deve ir, aí entra a regulamentação e aí entra a ética, e aí entra a sociedade e obviamente governo, sociedade, cada um de nós como indivíduos vai ter que ter algo a dizer em relação a isso, e é por isso que este livro, eu penso que é essencial, não cabe dizer, parece. Mas pode fazer uma autocrítica, uma autoavaliação. Mas foi isso que me levou também a querer escrevê-lo, foi perceber que cada vez mais a sociedade e cada um de nós como indivíduo vai ter que ter um papel em termos de tomada de decisões, precisamente em termos de regulamentação, porque
é fácil temer a genética e agora vamos conseguir criar novos organismos que ainda não existem, e é verdade, ou vai cada vez mais sendo verdade, podemos alterar-nos, será que estamos a fazer demais, devíamos impor limites, escolher tudo a cor dos olhos, a pigmentação da pele, já acontece. Aí é a questão de Deus, não é? Para quem acredita que é o Criador, e o milagre da vida já não é o exclusivo divino. Mas a investigação é um processo longo e sobretudo quando se trata de ciências médicas ou biomédicas, há sempre uma pressão social, afinal quando é que vai sair o medicamento para aquela cura, quando é que vamos ter para aquela doença, quando é que vamos ter a cura milagrosa? Sente essa pressão? Ou o cientista está à margem de tudo isso? O cientista se sente porque também tem que justificar o seu financiamento à sociedade, no fundo, não é? E, para além disso, sente uma obrigação moral de contribuir para o avanço científico-tecnológico e da medicina. Por isso, essa pressão está sempre presente, mas que demora tempo, sim, demora imenso tempo, demora anos e a conseguir alcançar um determinado resultado, e eu digo sempre que seria importante termos também os artigos de resultados negativos, porque os resultados que são publicados, os artigos que são publicados são os resultados positivos. Mas a propósito de artigos científicos, lá vamos. Sim. Mas quando eu lhe perguntei até onde pode ir a genética, não até onde deve, até onde pode, referia-me mais precisamente a esta questão de evitar, de poder prevenir ou evitar doenças, porque há muita gente que pensa que daqui a não sei a quantas décadas que a genética já pode evitar todas as doenças que conhecemos atualmente, e algumas delas bastante graves, como são as doenças oncológicas ou sim, estamos a caminhar nesse sentido. Sim, estamos definitivamente a caminhar nesse sentido. Tem uma previsão quando é que o ser humano poderá ver-se livre destas doenças que o impedem de ser mais feliz? Eu acho que haverá sempre qualquer outra. Se não forem estas, serão outras. Sim, serão outras, eu penso que sim, mas temos feito progressos enormes, significativos, e as pessoas perguntam sempre, mas e a cura do cancro? Porque as pessoas muitas vezes não percebem que o cancro não é uma doença. O cancro são muitas doenças. E porque os vários tipos de cancro, o mesmo tipo de cancro, em pessoas diferentes, pode ser diferente. E aí a genética começa a ter um papel também fundamental. Como é que nós, compreendendo o genoma, que é o conjunto de genes, as variantes genéticas de cada indivíduo, vamos conseguir correlacionar melhor e subclassificar doenças que antes estariam cobertas sob o mesmo nome, a mesma classificação, mas começamos através da genética, com o pormenor, começamos a perceber porque é que este indivíduo não responde da mesma forma que um outro indivíduo ao tratamento, porque há de facto diferenças, inclusive diferenças genéticas. Daí a interdisciplinaridade da investigação, sim, não é? Sim, cada vez mais essencial. São pequenos passos científicos que representarão no futuro grandes passos para a humanidade, não é? Sim. Isto é extrapolando para sim, até porque quando fazemos investigação, não estamos a começar uma ideia nova do nada ou uma hipótese sem bases. Nós temos já dezenas e dezenas de anos de publicações e de dados que nos permitem compreender o que estamos a fazer, o que queremos fazer e os resultados que vamos obtendo. Muito bem. Quando falou em artigos que se publicam nas revistas científicas, não é? São os bons resultados, os maus não se publicam. Sim. Mas ultimamente tem havido alguns escândalos de artigos que são publicados, mas cujos resultados estão manipulados. Sim. Aconteceu no Japão com uma retratada cientista, recentemente uma colega sua, bióloga em Espanha, que teve fundos, bolsas... Eu não conheço. Não. Estou a brincar. Colega sua de investigação, não é? Que liderou um projeto de investigação com fundos da União Europeia e do Estado, e era uma cientista de topo internacional, mas também falsificou, manipulou resultados. E esse tipo de comportamentos desacreditam, descredibilizam a comunidade científica. São casos isolados. E como é que uma revista da especialidade publica um artigo sem comprovar? Porque o artista ou cientista, para além de cientista, é um bom artista e consegue dar a volta, criar os controles mais negativos. É mais artista do que o editor, não é? Sim, os controles positivos, os controles negativos, porque se
se o resultado não é real, não é? Se os dados, o artigo que está a ser apresentado não é real, quem o revê, porque há sempre uma revisão, claro, não é? Mas quem o revê não pode... Não detectou... Pode não detectar. Qual é a sua área exatamente? Em que é que está a trabalhar agora? Estamos já na reta final da entrevista, mas esta terá mais alguns minutos, poucos mais. Sim. Já trabalhei em várias áreas. Sempre, a base, os pilares são a genética, a biologia celular, molecular de desenvolvimento. Ao longo do meu percurso trabalhei com vários organismos, como por exemplo com a mosquinha do vinagre, o peixe zebra, ou com células, porque é essencial perceber que estes modelos animais são cruciais para possamos compreender os mecanismos que ocorrem dentro de nós, não é? Do ser humano. Já que não podem fazê-lo com humanos, não é? Nós, exatamente, em alguns casos não podemos fazer esse tipo de investigação em seres humanos, vamos usar as tais mosquinhas de vinagre, o zebrafish, que curiosamente não têm muito menos genes do que nós. Pois o património genético é semelhante, por isso é que vocês escolhem essas espécies. Exato, nós temos entre 19 a 20 mil genes, a mosca do vinagre tem 17.700. As pessoas ficam um bocadinho admiradas com isso. O peixe zebra... que o vinagre pode fazer, não é? O peixe zebra tem um bocadinho, tem até mais genes do que nós. Se nós temos entre 19 mil e 20 mil, há plantas que têm 30 mil genes. Por isso não é uma questão só de número de genes. São organismos também complexos, a partir dos quais podemos aprender muito sobre nós. Na investigação que atualmente está a fazer, que resultados práticos é que poderão resultar dessa investigação para o ser humano? Já trabalhei na área do cancro, na área da medicina regenerativa e da formação de tecidos. Neste momento vou começar daqui a 2 dias, vou hoje para Nova Iorque e na segunda-feira vou iniciar uma nova posição, que é uma nova iniciativa da New York University, NYU, a Universidade de Nova Iorque, cujo objetivo é precisamente integrar as várias disciplinas, os dados de várias disciplinas, que é o data bridging, criar pontes entre as várias disciplinas para termos mais dados e mais conclusões sobre a obesidade com patologia, para que possamos prever melhor a obesidade, prevenir e tratar. E eu acho que estou muito entusiasmada em relação a este projeto, que vou dirigir esta nova iniciativa na NYU, e estou muito entusiasmada porque acredito que hoje em dia temos mesmo que integrar informação que temos das várias disciplinas e dentro, por exemplo, da genética vamos tendo cada vez mais informação. Hoje em dia nós sequenciamos todos os nossos genes, podemos ter um livro, um texto de todos os nossos genes, um código genético por $1.000 em menos de 1.000 euros. Daqui a pouco tempo vamos poder fazê-lo por $100. As pessoas começam cada vez mais a querer também conhecer o seu genoma. Claro, e a ter mais cultura científica, não é? Sim, vamos poder cada vez mais... Pode alterar alguns comportamentos que possam contribuir para algumas doenças que advêm dos nossos hábitos de vida. Sim, sim, são acionáveis. Sabendo que temos determinada mutação genética, podemos prevenir uma doença, então faz todo o sentido sabê-lo. Agora, será que outros genes vale a pena, queremos saber ou não? Porque acho que uma das grandes questões agora da genética é que podemos saber muito mais sobre nós a esse nível genético, podemos ler o nosso código, também podemos editar, manipular, corrigir os nossos próprios genes, e daí será que devemos, e vai levantar cada vez mais muitas questões a nível bioético, e é por isso que a sociedade tem que compreender cada vez mais quais são as questões que se estão a levantar, dadas o novo potencial da genética. Foi o que sonhei. Eu, quando li o seu extenso currículo académico, encontrei lá também, creio que uma pós-graduação em Business Administration. Isso não é muito próprio de um cientista, especializar-se na administração de negócios, não é? Sim, eu sempre gostei muito do detalhe, mas também da big picture, não é? De ter uma panorâmica geral. Sim, uma panorâmica, e acho... E dá-me gozo fazer esse tipo de trabalho também, de perceber onde é que cada coisa encaixa, não só o detalhe da ciência, mas também em termos
de projetos, mas de uma magnitude superior. E tive sempre, já na Figueira era a delegada da turma, e gostei sempre desse tipo de atividade também, de organizar, de gerir, e é por isso também sou presidente da Era isso que eu ia falar da PAPS. PAPS, que é uma associação de pós-graduados portugueses nos Estados Unidos e no Canadá. É? Sim, tem aproximadamente 2.000 membros. Mas ainda não é um lobby, pois não? Ainda não tem escritório em Washington? Não tem escritório. Não tem, mas temos o apoio extraordinário também da Embaixada de Portugal em Washington, sim. E também do próprio governo português, que começa a reconhecer cada vez mais os portugueses que estão fora, e não é pelo mérito, é bom, não é, mas são recursos que eu acho que nós ainda não estamos a utilizar ao máximo, porque somos pessoas, há muitas pessoas que estão ligadas a instituições de relevância e empresas e universidades, organizações, e que estão fora, e são no fundo tentáculos. Quase, não é? Conhece mas é António Damasio? Claro. Pessoalmente? Sim, também. Faz parte da sua associação? Já esteve em várias das nossas conferências que realizamos, e o objetivo desta organização é precisamente ajudar a preparar os portugueses que vão para os Estados Unidos ou para o Canadá, e ajudar a integrar aqueles que chegam, recebê-los e integrá-los, criar uma network, uma rede que nos permita ajudar-nos quando estamos fora, mas acho que a terceira grande missão desta organização é ajudar no bom sentido, ou contribuir para o desenvolvimento de Portugal, porque somos pessoas que estão fora. De parcerias com centros de conhecimento fora, e laboratórios portugueses. Aprendemos o que resulta, mas também o que não resulta, porque nem tudo resulta o que se passa agora, fora. Agora temos mesmo de terminar, vamos entrar numa fase mais intimista da entrevista. Considera que foi uma aluna brilhante? Eu acho que foi normal dizer que sim. Eu acho que é a normalidade. Como é que acabou a licenciatura? Não sei, por acaso não, nessa altura a média, não sei, na verdade, porque já fiz tanta coisa depois disso, já fui. Mas sabe porque é que eu lhe pergunto isto? Porque os grandes génios, pode ser também um clichê ou pode ser um estereótipo, mas os génios raramente eram alunos brilhantes, sim, não é? Depois revelaram-se, enfim, de uma maneira que toda a gente conhece, que pelo menos quase toda a gente conhece. E estando perante pessoas como a Sílvia Curado, eu incluo-me naquele grupo que acredita que apenas conseguimos desenvolver nós, não a Sílvia, 10% da capacidade do nosso cérebro. Não é? Isso também é um mito, não é? Também é um mito, mas não sei onde é que estão os outros 80%, mas seguramente que uma grande percentagem estará no cérebro da Sílvia. Não, todos nós. Mas acho que... A investigação, claro que não é qualquer pessoa, não é investigador quem quer, não é? Não sei, acho que havendo vontade, acho que sim, acho que havendo essa vontade, acho que conseguimos, qualquer pessoa consegue o que quiser, o que tiver em mente, acredito piamente nisso. Sim. A força da vontade. Força da vontade. E que tipo de literatura é que gosta? Literatura. Gosto de várias. Continuo a ler em português, muito. Em português, muitos autores novos que, curiosamente, chego a conhecer em Nova Iorque. Quando chegam, o Gonçalo M. Tavares, por exemplo, adoro os textos dele. Vou sempre mantendo um olho e lendo em português e autores portugueses. Eu diria que o Gonçalo M. Tavares talvez seja dos meus favoritos no momento. Acho música, tipo de música, está na terra da música. Exato, música, gosto acho que estou bastante eclética, gosto de vários tipos de música, acho que cada momento pode ser bem acompanhado de um tipo de música diferente. Comecei a ir imenso à ópera em Nova Iorque, temos esse privilégio, ópera, e também há um estilo de música que chamam o pós-contemporâneo, um clássico pós-contemporâneo, Steve Reich, e que tenho a sorte de poder frequentar imensos concertos e cinema. Nova Iorque. Gosta mais de Nova Iorque ou de Hollywood? Seguramente que Nova Iorque, não é? Sim, claro que cada um tem o teu espaço, mas... Sim, mas o cinema, os realizadores, os cineastas de Nova Iorque são diferentes do caso do Woody Allen, por exemplo, entre outros. Sim, claro.
E relativamente a viagens, é uma pessoa muito viajada, qual foi a viagem que gostou de fazer mais até agora? Acho que, e vai ser claro nesta entrevista, que eu gosto um bocado de tudo, e é uma coisa que as perguntas, qual é o teu país favorito, qual é a tua música favorita, porque há espaço, acho que há espaço para muito mais do que só o top 1, o top 2, top 3. Há viagens que nos marcam, pelo positivo ou pelo negativo, não é? Achei imensa piada uma viagem que fiz a Guatemala, porque no fundo fui encontrar um Portugal de há muitos anos atrás, onde as pessoas eram muito genuínas, muito simpáticas, e ainda são, e somos reconhecidos pela simpatia e pela hospitalidade, que é cada vez mais retratada no New York Times e nos Estados Unidos, cada vez agora que começo a dizer... da Europa, não é? Sim, agora cada vez que menciono que sou de Portugal, as pessoas reagem de uma maneira completamente diferente. A pergunta não é onde é que é no Brasil, é em Espanha, a reação agora é completamente diferente. Isto é um sítio onde eu quero ir de férias. Demorou quase 500 anos, não é? Um tempinho. Custa mais são os primeiros 500 anos, depois já é mais fácil. Vamos ter que conservar a qualidade, não é? Que temos. Tem ídolos? Ídolos? Um ídolo. Ídolos. Lá está, os ídolos. Também não gosto de pensar assim, porque vejo coisas boas em pessoas muito diferentes, independentemente da profissão que têm, em que trabalham, do que fizeram. Acho que todos nós admiramos pessoas por motivos diferentes. Por isso não vou sequer mencionar um nome, porque as outras pessoas não o mereceriam. Claro, não quero ferir suscetibilidade. Não, mas é uma coisa que eu sinto muito. Acho que cada pessoa tem algo muito bom que nos pode... A última de todas as perguntas, qual foi o momento mais marcante da sua vida? Ai... Lá está a pedir para clichês, para o top 1, que parecem muito simples, mas depois complicam um bocado a resposta, não é? Não sei se haverá porque é como perguntar qual é o nosso gene mais importante. Somos não só os 19 ou 20 mil genes, mas somos o conjunto e a interação entre eles. E um momento leva a que possamos mais tarde viver um outro momento. E é difícil, obviamente há momentos que nos marcam e que sabemos que são pontos de viragem, mas coisas tão simples como ter conseguido tirar o meu curso de mergulho, não é? Isto é uma coisa... Eu era completamente claustrofóbica e eu entrava numa piscina de 2 metros, eu entrava um bocadinho, mas mudava de meio, não é? Do meio para o meio, eu mudava e eu sentia claustrofóbica, eu subia e dizia, não consigo, eu não sou peixe, eu não consigo fazer isto, a água não é bom, e adoro snorkeling e tudo, mas é diferente quando estamos completamente submersos, e consegui, acho que cada vez que consigo algo que inicialmente poderia ver como um desafio difícil, cada vez que o consigo, obviamente é um momento marcante. Sim, e pode ser um artigo publicado, assim como pode ser a tese ou o livro agora publicado, como pequenos desafios, mas que são grandes para nós, não é? Que nos dizem muito. Muito obrigado por ter estado aqui connosco, Sílvia Curado, cientista e investigadora portuguesa, figueirense, que está a viver e a trabalhar nos Estados Unidos, mais propriamente em Nova Iorque. Nós continuamos por aqui na Figueira da Foz, em frente a Nova Iorque, mas a uns quantos quilómetros de distância e separados pelo mar. Até à próxima semana.